Olá, tudo bem? Aqui é Juliana Slicker, eu sou psicanalista e sou consteladora familiar e venho trazer nesse canal sempre informação sobre constelação familiar, que você pode trazer para a sua vida reflexões, novos conteúdos, conhecer alguns casos de constelação, sempre de maneira que você vai trazer para você mudanças, crescimento, desenvolvimento também, poder aplicar nas suas sessões se você é consteladora, se você deseja ser consteladora, então poder guardar esses conteúdos também para pensar em como como conduzir a sua sessão de constelação familiar. Eu venho falando nesses vídeos mais recentes sobre isso, sobre a sessão de constelação. Tem vários vídeos aqui no canal. Se você está chegando aqui agora, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Clica no sininho para ser notificado quando tem vídeos novos. Sempre tem vídeo novo terça e quinta-feira. Quarta-feira tem aula ao vivo às 3h30 da tarde e eu espero você para a gente falar sobre constelação familiar. Hoje eu quero falar sobre como fazer para avaliar o meu atendimento. Ou seja, se você é consteladora, se você deseja ser consteladora, como você vai saber se você está fazendo um bom atendimento de constelação familiar? Como você vai sair da sessão com aquela sensação de que eu fiz o melhor que poderia ter sido feito para o meu constelado? Porque isso, na verdade, é o que quem é apaixonado pela constelação familiar como eu nos move. A gente entender e saber que a gente fez o melhor que a gente poderia fazer na condução de uma sessão de constelação familiar para o constelado que veio constelar com a gente. Acho que mais do que aplicar as técnicas, mais do que eu saber na ponta da língua todos os livros e as frases de cura e como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, saber lá o movimento e tal, mais do que isso, a segurança mesmo vem quando eu sinto no meu coração, na minha alma, que eu fiz uma boa sessão, que eu cheguei no essencial, que era possível para a pessoa naquele momento. Aqui nesse capítulo em específico, nesse vídeo em específico, eu quero falar sobre um autor que eu conheci depois de Bert Hellinger e que também transformou muito a minha maneira de olhar a constelação familiar, que é o Stefan Hausner. O Stefan Hausner é um médico, ele aprendeu com o Bert as constelações familiares e depois ele seguiu um caminho um pouco diferente, em que ele falava muito sobre ler o constelado, ler inclusive a sua postura corporal, a sua respiração, entender que dentro dele, deste ser que está sendo constelado, que veio trazer a sua questão, está se passando um monte de coisas, porque de fato está. E entender que essas coisas, esse turbilhão pelo qual ele está passando durante uma sessão, ele precisa ser respeitado. E quando ele é respeitado, a constelação pode atingir outros patamares. Então, eu aplico muito do que eu aprendi com o Stefan Hausner, e aí uma resposta também, de como eu sei que meu atendimento está sendo bom, como que eu avalio o meu atendimento, é eu ir acompanhando o constelado ao longo da sessão. E aí, quando eu falo acompanhando, é na sessão, não é o acompanhamento depois. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre o que fazer depois da sessão, Mas ao longo da sessão eu vou acompanhando o meu constelado e vou dando os passos que ele pode dar. Eu, enquanto consteladora, Juliana, que eu tenho muita experiência, já conduzo constelação faz muitos anos e atendo muitas pessoas mesmo. Então, neste lugar, eu tenho muita facilidade de ler o campo, tenho muita facilidade de perceber os próximos passos. Cada constelação é única, de fato, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Porém, ao longo da sessão, você vai percebendo quais os próximos passos. Mas quem vai dar os passos não sou eu. Eu não vou movimentando o boneco para onde ele tem que ir. Eu vou conversando com o constelado e vou acompanhando os passos dele. Então, eu mostro, pergunto como ele se sente. A gente sente essa tensão, a pessoa relaxa, aí a gente dá mais um passo e mostra, olha, e se eu fizer esse movimento? E aí a gente vai sentindo sempre a tensão e depois ele se esvai. E aí a gente pode ir dando passos e passos, até que a gente, de novo, consteladora, possa entender e falar assim, puxa, aqui é onde a gente consegue chegar. O Stefan Hausner, inclusive, falava que a constelação é a transformação. E não, Bert Hellinger falava que a constelação era a solução. Então, depois da constelação chega numa imagem de solução,
Essa é a frase do Bert Hellinger. E o Stefan Hausner fala que a constelação é enquanto transformação, porque é algo que se processa, mas que continua depois da sessão. E aí, também para você avaliar seu atendimento, como que você sabe que você fez um bom atendimento? A pessoa no final da sessão, ela tá leve, ela tá tranquila, ela pode ter visto coisas muito difíceis, ela pode ter entendido informações complexas, difíceis mesmo assim de digerir, né, de dores e de questões, às vezes traições, às vezes, enfim, histórias da família dela, pode ter visto tudo isso, mas quando ela encontra o lugar dela, quando ela chega no final da sessão, ela se sente normalmente leve, isso é um sinal. O outro sinal de você também poder avaliar a sua sessão, na verdade, é se você recebe muitas indicações. E esse talvez seja o principal sinal, a pessoa terminou a sessão, ela vai ter modificações na vida dela. É fato, se a constelação atingiu onde ela poderia ter atingido, a pessoa vai vivenciar transformações na vida dela. E o que ela vai fazer? Ela vai te indicar para outras pessoas. E não tem prazer maior, né, do que a gente fazer o nosso trabalho, a gente ser reconhecido por ele, por meio de novas pessoas vindo, falando, olha, quem me indicou foi tal pessoa que fez constelação com você. É muito gostoso isso, gente, é indescritível. É realmente um presente, é um presente por um trabalho bem feito, né? E isso funciona, claro, né, quando você trabalha com terapias, não só com a constelação familiar, quando você faz um bom trabalho no seu mercado de atuação, no seu mundo de atuação, e dentro da constelação familiar a gente sabe, a gente tem então essas respostas, né, de que a constelação ela tá encontrando o lugar certo para ela, para aquela pessoa, e aquela pessoa então tá recomendando e trazendo outras pessoas também para serem consteladas por você. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, clicar aqui no joinha aqui embaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.